Seja bem-vinda ao canal da revista Voz da Literatura. Eu sou Rafael Voit, editor da revista, e no programa de hoje nós recebemos a Isa de Oliveira para conversar sobre edição de HQs. Isa, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Rafael. Eu agradeço pelo convite, fico muito feliz, muito honrada. É uma alegria sempre poder falar de quadrinhos, poder falar das coisas que eu procuro promover. E, e boa tarde, bem-vindos e bem-vindas também aos ouvintes, leitores que acompanham a revista Voz, a Literatura, que foi um dos primeiros canais que me deu abertura também para eu começar a escrever na rede. Agradeço demais o Rafael por essa oportunidade e assim estamos caminhando. Já que a Isa mencionou, ela também já foi colunista na nossa revista, escreveu sobre quadrinhos na Voz da Literatura e, claro, vamos colocar também na descrição do vídeo algumas das matérias que a Isa produziu para a Voz da Literatura para compartilhar também com os leitores. Mas hoje o papo é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente porque a Isa também é pesquisadora, ela não é somente uma entusiasta dos quadrinhos que escreve sobre essa paixão, mas ela também é uma pesquisadora. E quando nós anunciamos o tema, né, a edição de HQs é justamente o tema, o objeto de estudo da tese dela. Então, a Isa Maria Marques de Oliveira, confere? Confere, exatamente, a própria. Isso. É doutora em Estudo da Linguagem com a tese Edição de Histórias em Quadrinhos no Brasil, Casas Editoriais e Perfil do Editor de HQs. Essa tese foi defendida em agosto de 2022 no Cefet de Minas Gerais. A Isa já anunciou, mas não podemos deixar de mencionar que ela tem múltiplas atuações. A Isa é poeta, ela é bastante atuante nas redes sociais também, participativamente, por exemplo, do relevante portal Literatura BR, está aí na blusa dela, ela veste a camisa mesmo, onde mantém uma coluna, o Pio da Coruja, além de participar de programas do canal do Literatura BR, no YouTube, e também o podcast que é produzido por aquela galera. Depois, passem por lá e acompanhem também o trabalho deles, tá bom? Fica aí a nossa indicação. Isa, vamos lá começar a falar da tese. A tese é, por assim dizer, o ponto de chegada, né? Essa conclusão, quando ela aparece, quando ela está disponível ali no acervo digital, ela esconde, muitas vezes, né, como é que foi o ponto de partida, como é que se deu esse percurso, quando foi que efetivamente você começou a tese e qual que era a proposta inicial. Parece que mudou um pouquinho o projeto aí, parece que desde o início, né, teve ali uma proposta, mas essa proposta mudou. Explica para a gente como é que começou. Na verdade, eu sempre transitei entre a linguagem verbal e não verbal, e sempre gostei muito de semiótica, e eu queria transitar entre um pouco da poesia e um pouco dos quadrinhos, e naquela época eu estava retomando, né, um pouco desse universo das narrativas em histórias e quadrinhos, porque o meu marido é colecionador de revistinhas raras e tal, então aí eu comecei a acompanhar ele, os leilões, porque eu sou uma pessoa da era digital, então ele não é tanto, então eu acabava participando lá dos leilões, dos negócios, e acabei me adentrando nesse universo, e aí um belo dia eu fui no FIC, para pesquisar se tinha poesia em quadrinhos, que aí eu queria aliar essa linguagem da poesia, que foi também uma da minha pesquisa de mestrado, que é poesia digital, uma releitura E, do Isa, só para concretismo. te interromper um pouquinho, quem não conhece, o que é o FIC? O que é a FIC? O FIC é o Festival Internacional de Quadrinhos, que já existe já há 13 anos, já tem longas, que acontece em Belo Horizonte.
bianualmente, então é um festival que reúne quadrinistas independentes do Brasil inteiro, é um festival assim, muito bom. Então, aí eu fui no FIC buscar elementos, objetos que tivessem esse diálogo entre, né, quadrinhos e poesia, que poesia era sempre foi o meu forte. E aí eu estava saindo do mestrado dessa pesquisa, né, de poesia, que é a releitura da poesia concreta, né, no meio digital. E aí eu falei, vou ver se existe, né, alguma coisa parecida, poesia em quadrinhos. Fiquei viajando nessa ideia que me apareceu e fui sondar. E eu só achei uma quadrinista que fazia isso, que todo mundo falou, é a esqueci o sobre, Ana Bolena, que tem lá, nesse naipe e tal, beleza. Aí daí eu descobri o Dino Buzzati com um poema em quadrinhos, que é, né, um autor italiano, um escritor italiano, que também fez essa narrativa sequencial em quadrinho. E aí eu fui tentando buscar. Depois, a partir daí, só comecei a encontrar adaptações de obras literárias, né? Né, grandes obras, clássicos da literatura, como, por exemplo, a Divina Comédia, Grande Sertão, não, Morte e Vida Severina, em quadrinhos. E aí eu fui achando mais essas adaptações do que o quadrinista que é poeta. Era isso que eu estava tentando buscar. Então, Era essa a minha curiosidade também, quando você menciona na tese, essa mudança de rumos, o que que era exatamente, o que que você estava buscando nessa primeira proposta? Porque para mim também é uma proposta inédita, eu não sei se existem outras pesquisas, se você souber, compartilhe também com a gente, de outras pesquisas que estavam indo nesse rumo também. aí nesse meio tempo de buscar objetos, e eu vi que não estava conseguindo, né, uma coisa que realmente eu pudesse me aprofundar, como a tese exigiria, então aí eu fui pesquisando os assuntos, eu vi que tem muito de filosofia em quadrinhos, educação e outras linguagens, né, de outras áreas, dialogando com os quadrinhos, mas da poesia nem tanto. E aí eu, e aí eu fui, né? Aí entrei com essa proposta, passei lá no CEPET, fui admitida, a professora Olga escolheu o meu projeto, a gente já estava, desde o mestrado eu queria ter sido orientada por ela e tal, e ela foi da minha banca de mestrado e me viu na oportunidade já no doutorado e já me visgou, falou, não, é agora que nós vamos trabalhar junto e vamos. E aí, com a medida que a pesquisa foi desenvolvendo, aí o pré-projeto virou um outro projeto que seria mais ou menos dentro da proposta do Desaplanar, né, que é uma tese de doutorado, né, nos Estados Unidos, toda em quadrinhos. Então, eu queria fazer pelo menos um capítulo da minha tese em quadrinhos, narrando o processo editorial, como que é a edição, né? E aí essas etapas, os atores envolvidos, enfim, aí só que, Você sabe que eu também vislumbrei isso para a sua tese, porque pois é, lá não está dito assim, não é, eu de forma cheguei. enfática, né, que você teria essa proposta. Mas eu fiquei pensando se não seria mesmo um caminho, né? Ia combinar as duas coisas, a edição de quadrinhos e a própria Exatamente, que era tese em explicar, quadrinhos. exatamente, era explicar, vamos supor, eu queria transformar que a tese Uma, uma espécie de fosse metalinguagem, uma né? metalinguagem, exatamente. E aí eu queria fazer isso, explicando o processo da minha pesquisa da tese, em quadrinho, falando da edição, enfim. Aí, só que por conta de prazo, e eu dependia também de outro desenhista, fazer o roteiro, toda essa questão que é um processo demorado, e o primeiro que eu tinha conseguido acabou não tendo mais disponibilidade, aí eu até procurar outro, já não tinha mais o tempo suficiente, aí a banca meio que abortou essa proposta e também não entendeu muito claramente, e aí eu fui, beleza, então fui repensar tudo assim,
de última hora, e eu falei: "Não, o que que eu posso caminhar do que eu já fiz até agora?". E aí eu falei: "O meu foco sempre foi entender o processo". Só que, o que que é o principal desse processo todo? Que está nele do início ao fim. Aí eu é o editor. Eu falei: "É essa figura, é nela que eu vou ter que, dar o foco, meu holofote vai ter que ser nela". E aí foi. E aí eu tudo que eu já tinha feito de entrevista e tal, eu falei, ia para esse caminho, só que eu precisava amarrar melhor. Depois disso, aí no final, o professor que foi da minha banca, que é inclusive editor, Luiz, esqueci o nome dele agora. É, seria o Lúcio Luiz? Lúcio Luiz, exatamente. Lúcio Ele Luiz Corrêa da Silva. Isso, aí ele foi uma pessoa que me ajudou muito e me deu gatilho muito grande para isso, e me ajudou muito, que foi eu fazer esse mapa, que era outro objeto que não tem discussão também, não nos escuta, alguma coisa que eu senti falta também na pesquisa, é esse mapeamento de casas editoriais de quadrinhos, porque o Cefet publicou o Minas Geográfica, até tenho ele aqui, que é fantástico, é esse mapeamento de pequenas editoras que falam, né, de um breve resumo, exatamente meio nessa ideia, né? Tem um breve resumo da editora, o nome da editora, quem, né, quanto tempo que existe, a data e o site, um breve resumo de fundação e tal. Eu falei, por que não fazer uma de quadrinhos, né? Aqui é só de Minas. Aí eu falei, vou fazer no Brasil inteiro. Aí eu consegui fazer isso a tempo, que compôs, né, esse levantamento, e ele me ajudou muito também. E aí eu vim ver quais estão ativas, quais que existiram, deixaram de existir, eu tive que fazer isso também. E aí eu me empolguei, me animei, porque eu consegui amarrar as duas coisas, porque Percebe, se você se animou tanto que tem pelo menos aqui umas 30 páginas com esse listão de editoras, né, que concentram as suas atividades em quadrinhos. E aí você oferece, como você bem ressaltou aí, toda uma descrição, né, e tudo dentro de um padrão aqui que certamente para aqueles que se interessam pelo assunto é um prato cheio. E é, depois, mais à frente, eu vou até te questionar uma outra coisa também, mas sim, vou sim, guardar mais para o final. Vamos conversando mais sobre a pesquisa. Uma coisa também, Isa, que me chamou a atenção no relato que você faz inicialmente, é a maneira como você faz uma imersão nesse objeto de estudo, né? Como se você fosse a campo, né, atrás desse processo de edição e como funciona essa figura do editor, como você diz, né? Você tinha que lançar a luz sobre aquele que realmente tem um olhar ali muito amplo, né, do início, eu não vou dizer do início ao fim do projeto, porque o projeto parece que ele permanece, assim por dizer, inacabado, né? Porque depois o editor até cuida dessa parte, alguns, né, adentro essa parte mais comercial também, né, de impulsionar essa obra, de promover também a sua comercialização. Então você traça aí todo esse olhar, mas eu gostaria que você falasse um pouco dessa imersão, né, cursos que você fez e como é que você foi se aproximando desse universo. e aí é igual eu falei, como eu estava meio que do zero, né, praticamente do zero, então eu falei, eu preciso conhecer mais. Aí eu fiz curso de edição de quadrinhos, né, tanto o curso dado pelo Sidney Guzman, que é o editor das Graphic MSP, um dos maiores editores de quadrinhos no país. Fiz pela Casa Educação, que hoje também tem os mesmos professores hoje estão na Labibamp, são editores de quadrinhos, né? O Cássio Medauá e o Guilherme Kroll, da Balão Editorial. E aí eu fui fazendo esses cursos sobre edição e fiz masterclass com quadrinista também, para entender como que o quadrinista entra nesse processo, porque uma coisa é o olhar do editor, outra é o quadrinista, e essa relação dos dois como é estabelecida nesse processo. Eu estou falando de processo, né? Não do produto, eu estou falando do processo. Então, aí tinha que entender isso, como que funciona. E aí eu fui fazendo esses cursos, fiz da Lote 42, que tinha lá o Gustavo Piqueira, e fui
nessas oportunidades que foram aparecendo, eu fui fazendo as imersões, porque academicamente tinha muita coisa teórica, mas o que eu estava falando é de uma questão muito prática, né, da atuação. E bibliografia falando disso é pouco. Tinha mais por conta da história da edição, né, como editar, biografias é o que mais tinha e tal, mas assim, os quadrinhos em si, coisas muito pontuais. Então eu Fazendo resolvi mergulhar e eu mesma me adentrar. E aí, sim, para isso, fazendo a leitura da tese, a gente tem essa clara sensação também de que você está preenchendo lacunas. De alguma maneira, você está realizando esse esforço, esse empreendimento de preencher algumas lacunas dentro dessa história, porque você tem esse fôlego, né, historiográfico também dentro da sua tese. Então, traçar todo esse panorama muitas vezes não é fácil, embora você tenha utilizado algumas bibliografias aí de referência que parece que tenham guiado também boa parte desse trabalho. E não só, assim, porque muito desse material de pesquisa não é só textual, livro. Muito eu tive que ouvir horas e horas de podcasts do Universo HQ, horas e horas de YouTube, de canal de YouTube, de entrevistas, eventos, principalmente eventos de quadrinhos, desculpa, eventos de nerd, de quadrinhos. Então, tinha muita coisa que não era um material assim, concreto. E eu tinha que São absorver outras tudo fontes. isso, eu tinha que absorver tudo isso para transformar isso no meu texto em alguma coisa mais concreta. E aí, né, entrevistas, podcasts, YouTube, conversa, cursos, né? E muitas vezes não tinha material impresso desses cursos. Lá é dado assim, e você tem que anotar lá tudo e sair de lá com o que você anotou, o que você pegou na cabeça. Então, tudo isso eu tive que absorver e transformar isso para encaixar na minha tese. Era uma preocupação que eu tinha também, por conta, banca cobra muito bibliografia, e eu falei, meu pai do céu, como que eu vou provar, como que eu vou... Era uma situação bem complicada, mas eu fui na cara e coragem. E aí uma coisa, né, da imersão ainda, você perguntou, eu tive que também entrar em grupos fechados, alguns nem todos são muito abertos, mas grupos fechados do Telegram, do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais mesmo, de pessoas que leem quadrinhos, que fazem quadrinhos, de artistas, da Associação Sequencial de Pesquisadores, né, da ASPAS. Então, eu tive que me adentrar nesses grupos para exatamente absorver toda essa informação e poder fazer um apanhado ali. Então, é uma imersão mesmo. Eu tive que ir a campo, entrar, tive que patrocinar eu mesmo, né, na minha imersão, porque alguns grupos deles eram pagos, né, grupos fechados eram pagos. Então, tudo isso fez parte do processo da pesquisa. E uma parte desse processo de pesquisa se deu durante a pandemia. Isso também impactou Oh, nessa imersão? muito, muito. Eu tive assim, foi um que atrasou um pouco também, e no meio da pandemia eu tive uma cirurgia de urgência, de última hora, assim, eu estava escrevendo a tese e senti uma dor, eu tinha acabado de mandar uma pergunta para minha orientadora, uma dúvida, e aí ela foi me responder, me ligando, no dia seguinte eu estava entrando no quarto, acabei de sair do bloco cirúrgico, atendi o telefone, minha filha, acabei de sair do bloco cirúrgico, eu falei, o quê? Eu falei, acabei de sair do bloco cirúrgico. Mas como assim? Você não estava escrevendo até? Foi, minha filha. Da noite para o dia, eu passei por uma cirurgia. Aí teve isso. Eu tive um pouquinho de dificuldade, procrastinação, tive uns bloqueios também. Faz parte de todo o processo, né? Todo mundo enfrenta, porque a pandemia foi Certamente. algo, né? Acho que afetou muita gente, perda de parente, enfim, essas coisas. E com filho em casa, marido em casa, tudo acumulado, trabalho, tudo ao mesmo tempo, é uma loucura. E aí no meio desse processo, ainda fui convidada para ser jurada do Jabuti,
na categoria Histórias e Quadrinhos. Então, assim, foi um turbilhão de coisas que teve altos e baixos, né? Foi um parto, até, foi o meu segundo parto. Desses bastidores, muitas vezes o leitor ou os outros pesquisadores que entram em contato com esse material, muitas vezes não ficam sabendo, mas é interessante relatar isso, ainda mais por esse momento tão crítico pelo qual nós passamos, que foi justamente a pandemia. E eu te pergunto isso, Isa, até nesse contexto da imersão, que, pelo visto, com essa imersão você foi se aproximando também de algumas figuras do meio editorial que também serviram como material para a sua tese, porque você Sim. realizou algumas entrevistas, né? Tem um modelo, né, da ficha que você utilizou neste questionário, das respostas que você recebeu, também de pessoas muito atuantes, né? E algumas você já mencionou aí nominalmente, mas eu gostaria que você falasse também aí como é que foi essa escolha, né, essa decisão também de compor a tese a partir também desses relatos, né, desse contato mais direto com os editores. A proposta foi eu analisar a atuação do editor em editoras grande, médio e pequeno porte ou independente, e entender o papel do editor, porque o independente, muitas vezes, ele faz tudo, ele faz o quadrinho, ele é o editor e é o autor, é o quadrinista, faz tudo. Né, que foi o caso do Wagner William, que eu peguei, apesar de que já também trabalhou com outras editoras, mas ele tem a própria que ele mesmo edita. Editora. Isso, que é a Texugo. E uma de médio, que na verdade, ao longo do processo, ela deixou de ser pequena, média, assim, cresceu muito nesse período, né, nesse percurso da pesquisa, que foi a Pipoca Nanquim. E ela cresceu muito, então aí a banca até sugeriu entrevistar uma outra que eu acabei, né, incluindo posteriormente, e foi com a Balão Editorial, com o Guilherme Kroll, que permaneceu nesse patamar de média desde, e ela já existe muito antes da Pipoca Nanquim, então ela foi... E aí, e a grande que é a MSP, então eu foquei justamente nesses quadros. A MSP, para quem não sabe, é a Maurício Souza Produções, é grande mesmo. Porque eu peguei, porque eu queria aquelas que estritamente fazem só quadrinhos. Só quadrinhos, não trabalha com outras linhas editoriais, assim, literatura. Claro que ao longo da pesquisa algumas coisas foram mudando, e algumas delas. Isa, como é que a gente faz assim nessa classificação, por exemplo, para dizer que ela é uma média, né? Uma editora média? Em razão da quantidade de títulos no catálogo, né, desse volume mesmo de produção, por que a Texugo seria considerada, né, uma editora pequena nesse quadro? Primeiro, também pela abrangência que ela tem, pelo público, pela produção de quadrinhos que ela é capaz de fazer anualmente, porque tem que pagar direitos autorais, tem licenciamento. Quando ela passa a importar quadrinhos estrangeiros, ela já tem um outro patamar também. Não que as pequenas não deem conta, mas num nível menor de investimento, de capital. Então, e até a periodicidade dessas publicações também, né? A própria Pipoca Nanquim, num desses relatos, agora eu não me lembro bem, são dois, né, que você entrevista a Pipoca Nanquim. Eu não sei qual deles que mencionou esse fato, que era uma meta que a editora tinha de publicar pelo menos 2 títulos por mês, títulos novos por mês. Eu achei assim também algo bastante ousado, né? E daquela época para agora, se eu não me engano, nesses últimos meses já deve estar publicando 6 por mês. Então tem um salto gigante. Exatamente. E o Pipoca Nanquim, ele começou, na verdade, não como editor, eles eram um canal do YouTube. Sim, sim. Né? No início da Voz da Literatura, em 2018, depois eu até cruzei essas informações com base nesses relatos. Eu já achava ela grande demais, 2018. E aí, lendo os relatos, parece que ela começou em 2017. Ou seja, em um ano ela já era muito grande. Assim, na minha percepção. Né? Então, e durante a sua pesquisa, que é ali por volta de 2020, que eles respondem, né, a esse questionário, eu já achei assim bastante ousada essa proposta, né, de publicar mais títulos por mês, né, títulos novos.
Então, um catálogo bastante robusto. E pensar que o público de quadrinho é um público fiel. Então, assim, é um público cativo, é aquele que você sabe que se você não decepcionar, você tem ele para o resto da vida. É. Então, assim, é você mirar bem e não dar o tiro errado. Então, eh, e aí, que algumas, inclusive, quando foram começar, tem casos muito recentes aí, que caiu na mídia, na imprensa aí, que deu tiro no pé logo na primeira publicação. Tanto é que você não vê mais nada depois dela, porque eles são um público fiel, é um público que realmente, se fala que não vai comprar, não vai comprar, dançou, e prefere pegar uma importada, e paga caro numa importada, do que comprar uma, né, sei lá, uma nacional de direita, né? Sim. Então, tem essas questões. Isa, então só para amarrar aqui um pouco essas pontas, né? Então, os Hum, editores entrevistados aqui nas minhas anotações: Sidney Guzman, editor da Graphic MSP, Daniel Lopes e Alexandre Calari, editores da Pipoca e Nanquim, Wagner William, da Texugo, e Guilherme Kroll, da Balão Editorial. isso. Então, a partir desse material também você trabalhou na sua tese e compôs ali parte de alguns capítulos. Isso. Como que eles atuam, como eles gerenciam e como eles veem e como vem o processo, a editora, o catálogo, o mercado, como eles se veem nesse processo e a relação dele com o quadrinista. E alguns não era o meu foco da pesquisa, mas eu fiz esse gancho, eu conversei com os quadrinistas quais eles editaram, e alguns eram até das mesmas editoras entrevistadas. Então, eu fiz essa amarração, para exatamente enxergar o ponto de vista do quadrinista, o olhar dele em relação ao editor e a figura do editor, sobre o trabalho dele. Então, igual, por exemplo, peguei lá o Jefferson Costa, que já foi publicado pelo Sidney, né, editado, publicado pela MSP, e também pela Pipoca e Nanquim. O Wagner William, que já foi pela Darkside, ele é independente também, já foi pela Pipoca e Nanquim, acho que sim, não estou lembrado, mas teve alguns que ele já trabalhou, pelo Kroll, pelo Guilherme Kroll. Então, assim, eu fiz esse gancho, que eu peguei os mesmos quadrinistas, com os mesmos editores que eu estou trabalhando, e para enxergar esse contraponto, porque eu estou falando de processo, estou falando de atores, pessoas envolvidas, uma cadeia produtiva, né, Sim. da edição. A gente está falando muito de coisas assim mais contemporâneas desse processo, mas a sua tese começa lá no primeiro capítulo, falando das editoras de quadrinhos no Brasil, mas traçando também um certo panorama histórico. Como Sim, é que a gente poderia sintetizar esse panorama, Isa? é difícil, hein? É difícil, mas começa mais ou menos onde ali a publicação de quadrinhos no Ó, Brasil? no Brasil, né? Vamos arredondar no Brasil, a gente Sim, começa lá com Ângelo Agostinho, né, que é considerado né, o pai dos quadrinhos no Brasil, o fundador. E há uma disputa mundial, né, entre ele e o criador do Yellow Kid. E aí, mas no Brasil ele é um dos precursores, porque foi aonde a primeira narrativa, né, visual com legenda, né, as duas linguagens, verbal e não verbal, aparecem, né, no meio de comunicação, na época o jornal, e aí ele é um dos pontos de partida. Aí, em seguida, eu não vou me lembrar de cor, que minha cabeça é bem, bem ruim, mas depois dele. Aí veio, na verdade, os quadrinhos importados, né? E aí viram os quadrinhos importados, que veio lá na briga da Globo com, né, o Roberto Marinho, fugiu o nome lá da Ebal,
fundador da Ebal, e aí O trazer Adolfo Eisen. Adolfo Eisen, exatamente. Aí eles têm essa parte, né, da importação, né, de quadrinhos estrangeiros para o Brasil, americanos, né, no caso. Que quadrinhos seriam esses americanos que chegaram aqui? Eram quadrinhos, tipo, como é que chama? Mandrake, super-heróis vieram um pouquinho Pouco depois, depois. mas vieram, tem uma aqui do Bolinha, eh, porque na verdade eles vinham em pequenas tirinhas, não eram Sim, revistas. As revistas foram uma coisa bem depois, porque começou com suplementos, né? Primeiro os quadrinhos começaram nos jornais, como tirinhas, pequenas tirinhas, cartoons, charges. E aí depois, já, né, com o Adolfo Vaz, veio a ideia dos suplementos, que aí viu que o público infantil tinha um interesse muito grande, e aí e jornal quem lê é adulto, né? Se for pensar assim, né, notícias, coisas. E aí resolveu vir um suplemento como um encarte dentro do jornal para esse público e aí fazia aumentar a venda dos jornais, porque as crianças pediam. E aí, com o tempo, isso foi criando, veio o Globinho, o Lobinho, e foi vindo, né? Aí depois veio o Gibi, até meu marido tem os originais aqui, alguns aqui. É, e aí até chegar no formato que a gente conhece, que é o gibi, que é o formatinho, que veio na ideia que tinha o formato americano, né, um formato maior, o italiano. E isso é uma outra parte da pesquisa que eu também pensei em fazer dentro da edição, que era exatamente o estudo dos paratextos, que é o estudo dos formatos editoriais dos quadrinhos, como que sim. isso foi evoluindo até chegar ao formato livro. E é outro, Mas de certa forma você realiza, né, parte desse projeto falando sobre essa mudança também de formato. Depois a gente vai entrar mais nesse assunto, isso, porque né, mas era uma questão mais editorial que eu queria abordar, no ponto de vista da edição, e o meu foco foi entender, responder essa pergunta, por que o quadrinho hoje, né, que veio essa trajetória do jornal, da revistinha, do encadernado, e aí hoje chegou no livro. Então, é, entender como é que esse ele foi processo. mudando de mídia, não é? É interessante Isso, você resgatar parte, né, desse processo histórico também. E lendo a sua tese, a gente até passa a saber também como é que surgiu essa palavra gibi, não é tão popular no Brasil, né, fruto de uma revista do próprio Roberto Marinho, né, ali final e, da década de 30, que dá nome à revista, né, revista Gibi, mas a partir dali outras revistas, né, não exatamente aquela, passaram também pelo mesmo formato, pelo mesmo padrão, vamos dizer assim, né, gráfico, passaram a também se chamar Gibi, e até hoje, né, esse formatinho, né, como uhum. é conhecido no meio, né, chamado de Gibi, né, por boa parte das pessoas, né. Mas isso que vem, como você já anunciou aí também, né, Isa, já vem caindo, né? O formatinho vem caindo em desuso. Ele ainda persiste, claro que não Em alguns nas segmentos, né? bancas, É, mas não em banca, porque esse ponto de venda, ele meio que desapareceu, entre aspas, né? Há alguns poucos resistentes, mas se ainda, por exemplo, porque a gente não pode falar que se acabou literalmente, porque nós temos a Culturama que está editando, né? A Disney está trazendo depois que a Abril faliu, então assumindo essa linha editorial aí, a MSP ainda mantém, né? Tem alguns também da JBC, os mangás, muitos mangás são nesse formato, nem todos são formato em livro, capa dura, tudo, então, assim, ainda respeita esse formato editorial mais de revista mesmo. pode-se dizer assim, um formato mais popular, até mais acessível,
financeiramente para o público? Entre aspas, o Entre acessível é aspas. entre aspas, É, porque se for pensar, tem um gibi aí, que eu tipo fui na banca lá, tá mangá 24, 30, assim, tem uns 40, R$ 60, mas é uns calhamaços também, né? Mas são uns gibizão, mas tem uns que estão nesse nível, sim. Mas o da Disney, da Mônica, tá, né, R$ 10, negócio que, né, não tá 5, 2, R$ 3. sim. Você pegava as moedinhas e vai lá e compra, não. Mas então, nesse primeiro capítulo, você vai passando ali e registrando parte dessa história, e vão surgindo esses nomes, né, do Adolfo Eisen, do próprio Ziraldo, né, do Maurício de Souza. Isso. Então, a gente vai colocando tudo isso numa linha do tempo aí, entendendo como é que se chega a esse momento atual, que, de certa forma, é o momento para o qual também você lança mais luz, até pelo contato que você teve por essa imersão também no meio editorial e no que se faz hoje, né? Como é que se atua hoje, e não Dis exatamente, né, dentro dessa cronologia é, histórica, né, como é que se e fazia, né, o processo de produção em cada um desses períodos, né? de história, cronologia, é o que mais tem de bibliografia. É o que mais tem. É até repetitivo, até cansativo. E eu não queria abordar isso, mas sabe aquela coisa catedrática que o povo, não, mas tem que ter a parte histórica, de contextualização do negócio. Mas vou direto para o ponto, gente. Enfim. Mas você fez bem lá, fez de forma bem sintética, né, apontando os caminhos, né, as referências que podem ser empregadas também por aqueles que queiram efetivamente se aprofundar mais nesse aspecto histórico, né, aqueles que são E, fisgados aí mais pelo aspecto histórico, então vão lá nessas bibliografias também já selecionadas e pensadas pela Isa. E passando para o capítulo 2, intitulado Para Textos Editoriais das Edições em Quadrinhos. E aí você está de mãos dadas lá com Genete, né? Gerard Genete. isso, Gerard Geneide, que é a nossa referência para quem estuda edição, e porque ele fala exatamente, né, dessas estruturas, do formato livro, pensando exatamente no livro, aonde eu queria chegar, o quadrinho como livro hoje, que é o que está no mercado. Também mais um motivo do meu recorte de escolha, as editoras que publicam quadrinhos formato livro, né? Se for pensar, por que o Sidney Guzman? Porque ele edita as Graphic MSP. As Graphic MSP são as únicas que estão em livros, formato livro. O resto é POP, que é gibi, e não é ele que edita, entendeu? É outra pessoa, é outro editor, é outra figura. Então, até nisso, você tem que atentar a quem é responsável por esse paratexto, por esse formato, né? Porque o gibi, revista tem o ISSN, né? E o código e tal, que não é o mesmo do ISBN, e o conceito de livro é outro. Então, a gente entra nesse aspecto da edição, né? Entender o que é o objeto, qual que é o objeto que eu estou trabalhando, analisando, e que o meu editor trabalha em cima disso. Meu editor não, os editores que eu estou analisando, observando, trabalham como eles enxergam esse objeto, né? Como ele apresenta para a sociedade. E isso tem um impacto muito grande quando se for pensar na recepção, que é o leitor. O público de quadrinho é um público muito exigente, muito exigente. Então, quando passou para o formato livro, ficou mais exigente ainda. Então, assim, o material caprichado, gramatura, leitura, muito também em decorrência dos recursos de tecnologia que temos hoje, né? Então, se a editora está disposta a trazer um material e quer propor isso, tem que trazer um material de qualidade, um material top, um material que para ser vendível, ela tem que ouvir esse público. O que ele espera, o que ele quer, se está gostando, se o material é isso mesmo, continua nessa linha, porque é aquilo que eu falei lá no início, é o público cativo, entendeu? É São os só não. verdadeiros aficionados por essa Exatamente. matéria e que precisam ter uma experiência que é multissensorial,
Então, vários sentidos envolvidos, não é apenas o olhar, mas é o tocar também, né, sentir que aquele material realmente é agradável, né, aos olhos e Exatamente. também para segurar, até para ter na estante, enfim, né, pensando em todos esses aspectos. E qual que seria o ponto de virada, Isa? Tem um período, assim, que a gente poderia demarcar que houve, né, uma expansão desse mercado no sentido mesmo de abarcar esse novo formato, o formato do livro, para aquelas histórias em quadrinhos, e até com uma mudança, assim, eh, uma mudança sutil, né, no nome, né, não passa de gibi ou de histórias em quadrinhos para outra, nomenclatura, talvez. Pois é, isso aí vem muito também decorrência de um processo de mudança do próprio mercado, né. E aí as editoras começaram a enxergar um outro lugar para dar vazão, né, às publicações. Então, como as bancas estavam decaindo muito e, né, estavam meio, apagadas, meio sumidas, e vislumbrando as livrarias, só que as livrarias só aceitam livros, por quê? A revista, por ser um material que é, no caso, como era tratado em banca, por exemplo, se o material que não é vendido em banca, ele é devolvido para a distribuidora volta lá para a editora, então esse percurso desgasta o material, há um desgaste. Então o material meio que, entre aspas, quase se perde nisso. Então a revista não seria apropriada e o papel, a qualidade também impacta, porque, no caso, eram feitos papel tipo papel jornal, aquela coisa, papel mais amarelava, esfarelava, não podia ficar tanto tempo na estante esperando um potencial comprador. É um negócio mais. Eu esqueci a palavra aqui, que não é rotineiro, é rotativo, assim, de saída da banca. Então, ela tem que ser mais assim, se não for, ela volta e aí tem esse processo. Já na livraria, não, ele fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos e intacto, esperando a hora sair. Ele não volta, né, a não ser que o editor exija devolução, enfim, algumas coisas nesses aspectos. E ele resiste melhor ao tempo. Isso. Então, no formato livre, resiste melhor ao tempo, aos manuseios, ao transporte, né? Então, tudo isso impacta na questão do formato, impacta no mercado, porque é mais caro você produzir uma capa dura ou uma capa brochura, que uma revista que era papel cartão ou papel, né, simples, né, coucher, enfim. Então, acaba que e tudo isso implica nessas decisões e escolhas do formato que vai se destinar. Então, eu acho que o processo para chegar aí veio que meio que disso, né? De vários variáveis, né? Externas e internas também, e pensando também que quem colecionava revistas de uma série longa, por exemplo, de 1 até 100, e a série parou, morreu, o autor não quis mais, ficou naquilo, resolveu, vou encadernar aquilo, você pega as apostilas de faculdade, o que você faz? Você vai lá e encaderna? Mesma coisa, vai pegar lá, vou encadernar, e criou os encadernados que tem aquela capa dura, né, junta lá com os seus fascículos, né? Fascículo, é. Isso, vai juntando e forma aquele encadernado. Então, aí começou essa primeira ideia do encadernado e tal, mas o entendimento que o quadrinho poderia se inserir no livro veio muito em função do mercado. Então, eu acredito que foi uma coisa meio que natural mesmo, em função mesmo disso. Que poderia muito bem, com as bancas sumindo, negócios, se o mercado, né, tivesse negócio, os quadrinhos, em vez de ir para o livro, por exemplo, eles ir para o mercado digital, que não, Sim, também seria uma alternativa. uma alternativa, né? E E não quando foi, porque o papel ainda é aquela coisa da página dupla, né, da imagem de página dupla, tudo é, isso, ou seja, isso são elementos paratextuais que implicam na escolha do formato a ser publicado, editado e no interesse do leitor nesse tipo de material.
Sim, e muitas vezes amplia até as possibilidades também de enriquecimento, das próprias HQs, né, das possibilidades ali, das cores, né, formatos, enfim. E quando é que se passa, Isa, a se tornar comum o uso, né, da terminologia graphic novels aqui no Ah, tá. Brasil? Né? Que novelas gráficas são essas? Por que parece que essa mudança de nome ou essa definição diferente para esse material? Tem umas. é, Recentemente, depois que eu defendi, teve algumas colocações que eu vi de que não foi o Will Eisner que deu, que ele se apropriou de um outro que já tinha essa ideia, que já estava fazendo isso. Mas ele ganhou a fama. Ele ganhou a fama foi com ele, porque a ideia era fazer histórias fechadas, não em vez de histórias seriadas, de histórias fechadas, que você podia ler independente de esperar o próximo ou o anterior. Aquela história começa ali e termina ali, exatamente como uma novela. Começa e termina. E, e aí, meio que veio, né, com o Will Eisner, né, já na década de 60 para 70, 70 por aí, se eu não me engano. E aí o Will Eisner foi né, essa referência, e também quadrinhos que abordam, sai um pouco dessa narrativa de super-heróis, né? O Will Eisner já traz uma outra abordagem, outro discurso, uma outra, né, que é mais dramas, histórias familiares, quase que uma autobiografia, né? Então ele mescla isso numa história assim, são histórias diferentes que cabem né, ali. Então, aí vem muito disso. Então, e isso casou perfeitamente, porque se for pensar, claro que existem literatura que é volume 1, volume 2, volume 3, tem lá igual Harry Potter, 1, 2, 3, vai até um 11 ou 12 da vida, enfim. Mas na contramão dessa série, a ideia foi exatamente pegar nesse conceito mesmo, de histórias mais fechadas, e não muito longas, mas que né, termina ali, ela, assim, resumida, foi desse É, pontapé mesmo, a ideia. aí o interessante é que você escolhe na tese também, seleciona algumas dessas obras que passaram pela edição desses que foram também submetidos a esse questionário, né, esses editores que nós mencionamos. Você gostaria de falar um pouco dessas obras que você escolheu, assim, para traçar Ah, esses sim. paralelos, né, no processo de edição, né, das HQs? E foi exatamente, as escolhas foi pensar, como eu estava querendo entender essa questão do paratexto como objeto livre, dos quadrinhos, e essas editoras, porque a gente pode pensar, tem muitos independentes que ainda publicam num formatinho, que questão de custo e tal, mas pelo menos para mostrar o seu trabalho, o seu nome, lançar-se no mercado e tal, e daí, né, patamar, alcançando outros patamares. Mas porque eles escolheram aquele formato, que é o formato livre, e aí vem, né, essa questão, porque as graphics novas se encaixam nisso perfeitamente. Então, terminou ali, ficou, eu não preciso fazer uma série né, da mesma história, e em livro, capa dura, papel melhor qualidade, porque seria um curso muito oneroso para a editora, né? Então, embora, por exemplo, Pipoca Nanquim Portugal Tartarugas Ninjas, que tem 6 volumes, todos capa dura. Então, até para o leitor é difícil adquirir, primeiro porque é caro. Então, São assim, eu, por exemplo, edições parei no luxuosas. 3, luxuosa, eu parei no 3, eu nem sei quanto que eu vou conseguir terminar, né? Então, assim, tem essas questões. E, então, tudo isso implica na decisão do editor, na escolha do material a ser publicado, a história. Eu quero uma graphic que a história
tenha lá 80 páginas, porque eu consigo bancar isso nesse formato. Se for mais, entendeu? Então, tudo isso são decisões tipo, empresariais, querendo ou não, e impacta também na narrativa. Você está sem áudio. Obrigado, Isa. Eu vou projetar aqui da sua tese as imagens, né, das capas dessas obras, e aí você vai fazendo alguns pequenos comentários, E tá bom, Isa? o outro gancho das escolhas também, já que você perguntou, por que eu Aham, escolhi algumas por pode. serem premiadas, conhecidas, Sim, premiadas, para justificar mesmo a escolha, e também por serem autores que também publicaram em graphics novos, que Jeremias, por exemplo, Jeremias Pele venceu o Jabuti, e o Jefferson Costa e o Rafael Calça, né? Também publicaram com a Pipoca Nanquim, e essa é um personagem, né? Dá um destaque também um personagem negro da turminha, numa leitura contemporânea também do personagem num contexto contemporâneo, e de um discurso também, né, de não ao racismo, não ao preconceito, enfim. E essa questão das graphics serem, né, igual, por exemplo, Jeremias saiu, o PL saiu depois o Alma, acho que saiu 1 ano, 2 anos depois, não me lembro a data exata, e são histórias independentes. independentes, não seria uma série. Isso, entendeu? Tanto é que nem sei se vai ter um terceiro, por exemplo. Pode ser que não. Então ela termina ali, não tem a preocupação de dar continuidade. Sim. Vou colocar a próxima agora. Roseira, Medalha, Engenho, Isa. Pois é, mais uma vez, o mesmo autor, né, o Jefferson, lá parceria com o Rafael, lá na Jeremias, é uma edição da Pipoca Nanquim, e uma história belíssima, né? Uma HQ bem, se você ficar muito atento, você meio que se perde. Ela é bem, assim, uma narrativa bem difícil, assim, de o leitor tem que estar muito atento ali para entender e fazer os ganchos das histórias. E é belíssimo também, capa dura, e inclusive essa capa tecido, né? E o papel não é um papel couché, é um papel pólen, se eu não me engano. E eu estou aqui olhando, caçando a minha HQ para eu lembrar. Grande, um formato bem grande, pesado, uma lombada arredondada, não é uma lombada quadrada. Tem isso também, por exemplo, da MSP, a lombada quadrada. E Sim. tem uma coisa, os leitores de quadrinhos têm os lombadeiros, né? Se a sequência, por exemplo, da coleção das Graphic MSP, na lombada, o título vier invertido, na hora que você vai montar a sua coleção das Graphic MSP, um vai estar invertido, aquilo, quem tem toque fica doido. Se a logo Imagino. que é, no caso, a Panini, né, que edita lá, aí tiver maior do que a outra, faz aquela escadinha assim, a outra, então tudo isso eles são atentos. Então, São, são milimetricamente exigentes. exatamente. Então, assim, todo esse cuidado faz parte, né, do processo. Agora a Wagner, próxima, Isa. o Maestro Cuca é a lenda, pela Texugo, e o curioso que o Wagner publicou essa em Portugal, na França, acho que na Espanha, foram 3 países. E também ela
muito interessante a narrativa, porque o Wagner vai muito nessa, na mesma vibe da linguagem do Roseira, Medalha e Engenho, porque ficar atento ali para você entender as conexões, né? Qual que é essa lenda, como que isso se conecta com o personagem. Então, se o leitor tem que ficar bem atento. E Wagner premiadíssimo. É, e ele aí é um quadrinho autor, né? Além de ser autoral, ele mesmo é editor, e pela própria. Isso é que me chama a atenção, né? Além de ser autoral, ele mesmo, né, realiza esse processo de autopublicação, cuidando de praticamente todas as etapas, e o quadrinho ter essa projeção até internacional, né? E aí, lendo os relatos, eu também me deparei com a afirmação dele de que publica os livros dele e de autores estrangeiros, né? De autores estrangeiros que estão no catálogo da Texugo. É, o, mas o Wagner, ele criou a Texugo mesmo para dar mais vazão para o trabalho dele, né? E, mas ele já, por exemplo, ele recebe encomendas, por exemplo, então, teve um que eu tenho aqui, que é de uma cachorrinha, Mica, que era de um casal, de uma família, que pediu para fazer historinha, ele ouviu a história e fez a narrativa em Ah, quadrinho. interessante. Então, assim, acho que é muito mais para conseguir, porque a gente não sabe, é um projeto pessoal, né, de uma encomenda em quadrinhos, e como que uma editora vai... Eu vou comercializar uma história que, sabe, o editor, ele tem outros interesses para além do que aquele que o casal encomendou, entendeu? Se for pensar dessa forma. E nesses estudos de caso, você nota algumas inadequações ou falhas na edição em si, que podem até comprometer a recepção desse material pelo público. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Isa? Sim, não, é natural que é uma coisa que o editor ele tem que estar atento o tempo todo no processo. Então, do início, é um projeto, né? Toda publicação é um projeto. Então, ele tem que estar atento a todas as etapas, a prova gráfica, a boneca, e também a escutar o leitor, né? A observar os erros que às vezes passou batido, né? Muitas vezes ele tem que dar conta de todas as etapas e alguma coisa passa ali. Então, e aí se for ter uma segunda edição, aí já tem que corrigir isso, se não for ter, entendeu? Ou uma nova revisão. Então, tem que estar atento a essas questões. E também, por exemplo, aquela gráfica imprimiu minha capa torta. Eu não vou mandar para ela, mas eu vou para outra. Isso que decide o editor, entendeu? Ela não me atendeu naquilo que eu queria, deu uma falta, então vou mudar Sim. de. Então, tudo isso recai sobre a figura do editor. E falando ainda mais sobre essa figura, aí a gente entra no terceiro capítulo da tese, que seria a tríade da edição. Que tríade da edição é essa, dona Isa? Na verdade, eu criei isso. Foi um insight que eu tive quando eu estava fazendo mapa mental. E aí eu pensei exatamente nesse triângulo, né? O editor, aqui na ponta, o autor e o leitor. Só que eu não ia trabalhar a recepção. Mas claro que na recepção impacta aqui. Mas essa é a relação principal, assim, de forma bem resumida, bem. E entre o editor e o autor, nesse caminho desse triângulo aqui, você tem envolvido ali revisores, você tem envolvido ali o desenhista, o designer, o preparador gráfico, enfim. E aí, nessa relação editor e leitor, você tem a distribuidora, você tem aquele que faz o marketing, aquele tal. E entre o autor, o quadrinista e o leitor, tem essa relação de atender o público, as histórias, autografar,
o público quer mais, quer uma continuidade, né, então ou não, enfim. Então, essa relação então eu pus o editor lá em cima no topo, porque ele faz essa relação com os 2 e com o todo, né. Ele poderia estar no centro ali, né, mas eu pus ele no topo exatamente pensando porque ele é o cabeça que está ali olhando, é aquele olhar panóptico, né, de cima olhando tudo. Então a Aí tríade veio muito pensando nisso. Aí falar desses 3 atores, né, de uma forma claro que tem muito mais nessa relação, né, muito mais atores envolvidos. é aí que você estabelece essa relação triangular, mas é de reciprocidade ali entre o Hum. editor e o leitor, o editor, o autor, o editor e o livro, né, e tudo ali muito bem estabelecido nesse triângulo, nessa dinâmica. E ao longo também desse capítulo em especial, você vai lançando mão de algum arcabouço teórico, né, às vezes alguns incontornáveis que tratam da questão do livro, como o Roger Chartier, o Flusser, né, que você cita o Flusser dizendo assim: o critério do editor é a capacidade de leitura do leitor. Hum. Achei interessante pensar essa citação para colocar dentro desse triângulo, né? Por que que aparece ali o leitor, né, nessa relação? Né? Por mais que você não tenha adentrado nessa questão da recepção, mas assim, inimaginável não estabelecer mesmo essa projeção para o público. Qual é o público que essa obra, né, para que público essa obra vai chegar? Porque você não está fazendo a obra para o quadrinista, você está fazendo para alguém que vai ler. É, Então ele tem que ter esse olhar para o público vai ter que comprar, o público vai ter que ler. Por mais que ele esteja querendo atender um anseio do quadrinista de colocar a sua expressão, a sua ideia, a sua criação, no mundo, né, sair da sua caixa, sair dali de dentro, colocar para fora, é muito mais do que isso, o editor ele tem que estar atento a essas ele tem que fazer essa balança. E a tríade veio exatamente por isso que eu entrei e fiz esse paralelo, né, com algumas narrativas, com alguns quadrinhos que eu peguei, né, que não eram um foco da pesquisa, mas é exatamente que dialogam, né, é uma analogia, mas que dialogam com essa ideia de que o ponto de vista do autor, quando ele está projetando a obra dele, como ele projeta a obra dele, como ele vê, e como que quem está por fora está vendo, percebendo e lendo, e como que o editor enxerga tudo isso. Que aí é o caso aí dessa do Coisas de Adornar Paredes, né, enquanto você estava falando, eu já estava preparando aqui, e porque é eu achei belíssimo um bom registro que você fez, né? Que eu não conheço a história, mas eu achei muito interessante, até para sentir um pouco dessa metalinguagem, né? Funcionando também dentro dos quadrinhos. E essa correlação que você estabelece é preciosa. porque eu peguei exatamente isso, porque foi dentro de uma disciplina que a gente estava estudando, o o autor dentro da obra, né, e obras que falam, hum, eh, desse processo metalinguagem, né, da metalinguagem, que é o autor dentro da obra e que falam da própria obra, que falam, né, o livro sendo objeto também da obra. Então foi muito nessa e aí eu pensei, para entender isso como processo também, porque é isso que eu estou falando, eu estou falando de mais processo do que de produto. Então, entender esse processo, entender o que que cada um faz, o seu papel, como ele se insere, como ele se enxerga. Às vezes eu fico assim, analisando, né, a minha tese, analisando as pesquisas que eu já fiz até então. Quando eu comecei na minha graduação em administração pública, eu estudei políticas públicas. Então, eu analisei a arena, atores, pessoas envolvidas e ouvir os lados de cada desse debate. E aí a mesma coisa, é analisar o processo como se deu e como que chegou ao final, tudo isso. E aí não é tão diferente. Né?
E aí eu trouxe um pouco dessa bagagem também da minha pesquisa da graduação, de ouvir, né, e contrapor ou dialogar, fazer essa narração. Sim, aí já para o final da tese, né, o interessante título, Com a Palavra o Editor, é justamente isso, os editores ganham a palavra, também com base naquele material coletado por meio dos questionários, e de alguns eu fiz até algumas anotações que a gente pode comentar aqui, o nosso tempo está quase se esgotando, mas dá tempo da gente comentar ainda um pouco de cada Uhum, um, né. O Sidney Guzman, por exemplo, ele diz assim, né: "Eu me envolvo em outras áreas, como divulgação, eventos, etc., mas nem todo editor faz isso", uhum. né. Parece uma coisa simples, mas é um olhar que remete também a isso que você acabou de comentar, dessa dinâmica, Isa, né, entre autor, o leitor. O editor ele está vislumbrando algo muito além, né, desse aspecto puramente artístico, né, porque muitas vezes o autor pode bater o pé e dizer que aquilo, né, faz parte, né, do estilo artístico dele, que talvez a obra funcione melhor daquela maneira, mas o editor vem e talvez é um pouco mais intervencionista e tem um olhar, né, daquilo que o público espera também daquela obra. E na sua tese, entra um pouco nessa discussão, mas não é também o foco, né, dessa distinção entre diferentes tipos, né, de editor. Esse editor que intervém, como um editor mais americano, assim, né, que ele realmente Uhum. intervém na obra, na autoria, né, pode-se dizer que ele é quase um coautor daquele produto, né, e de editores brasileiros que talvez não sejam tão intervencionistas assim nesse processo, né, de autoria. É porque se a gente for pensar, que o editor é igual, ele tem que ter esse olhar de dar voz ao autor para aquilo que ele quer projetar e, ao mesmo tempo, ouvir o leitor. Então ele acaba interferindo e também ele interfere porque, olha, eu tenho 80 páginas. Se o seu negócio está com 120, filho, eu vou ter que cortar em algum lugar, É, porque senão ou publica ou não publica. Então é bem assim, nesse aspecto, ele acaba interferindo, entrando, ou quando ele vê que não está tendo conexões, personagens, até na própria narrativa, porque é um olhar de fora, né, também, o editor ele tem que ser esse olhar de fora, né. é, Então, essa parte aqui não está, acho que está distanciando do que vão direto ao ponto, vão tirar isso, vão direto para o ponto. Então, assim, tem muito disso. E também, apesar de, se for pegar na cronologia, né, os quadrinhos, quando eram feitos, era uma pessoa fazia tudo do jornal. Desenhava a história, coloria, fazia a arte final, tudo, mandava para o jornal. Aí agora, hoje em dia, aí com o passar do tempo, aí novamente eu entro lá na teoria da minha área multidisciplinar, né? Fui lá na administração, na parte de teoria fordista, da segmentação do trabalho, da função. Hoje em dia você tem, vamos pegar uma DC, uma Marvel da vida, por exemplo, não é muito diferente de outras, diferente do independente. O independente não, ele faz tudo. Mas quando eu pego do médio para grande porte, editoras assim, você já tem o cara que cria a história, o roteiro, tanto é que você tem na Gráfica MSP, você tem o Jefferson e tem o Rafaelson. Um desenha, colore e o outro roteiriza. Aí você entra aí a figura do cara que, vamos lá, para descer para Marvel, o cara que desenha, faz o esboço, faz o roteiro, faz o esforço, o outro que vai lá, faz o cenário, o outro que vai. E às vezes são gente de países diferentes. é uma escala industrial. Exatamente, aí que eu estou falando, é a evolução do processo de produção, que entra dentro do aspecto da edição, que o editor tem que coordenar isso. O cara que está aqui na Austrália, que vai fazer que é o colorista. Aí ele É a vai mandar chamada para o cadeia, diagramador que é está a lá cadeia no Reino Unido. global, É, cadeia global de globalizar. valor. Eu estou falando do caso DC e Marvel, que é Sim, que sim. é nesse nível.
Mas, Mas aqui também, em algumas editoras, não é diferente, né, Isa? Porque às vezes até o processo, geralmente acontece isso com grandes editoras, né, de impressão não é feita aqui no Brasil, a impressão é feita fora. isso, exatamente. E aí você tem o tradutor, você tem, né, o revisor, então, assim, tem tudo isso. É. Então, assim, aí E, eu busco, novamente, eu busco lá na fonte da minha formação para entender o processo de edição. aham. Aí, para pegar um gancho no Sidney, aí entra o Alexandre Calari, ele vai Uhum. falar de como ele participa desse processo. Ele diz assim: da escolha do título, negociação, previsão de lançamento, tradução, revisão, aspectos burocráticos, plano de marketing, pré-venda, lançamento. E aí eu deixei aqui até sublinhado: reativação do produto após o lançamento. Então veja só a visão, né, do editor, vai muito, muito além daquilo que muitas vezes o autor está imaginando para aquela obra. E então, assim, porque quando você for pegar lá, quando iniciou no jornal, no suplemento, no suplemento não, mas até no jornal, era mais ou menos o que o independente faz. Mas, dos suplementos para cá, e a coisa já começou a ter uma escala de, tem um nome que eu esqueci, segmentação, né, das funções de trabalho e tal, porque isso é tão claro na biografia do Maurício Souza, a história que não estava no gibi, do Maurício, porque ele fala que ele fazia tudo, aí chegou um ponto que o volume de trabalho era tão grande, de história que ele tinha, que ele precisou chamar alguém para fazer até o cabelo do Cebolinha, que ficou daquele jeito. Né, porque uma outra, não era ele que estava tão acostumado a fazer, e passou para o outro que começou a fazer, tal, Colocou um cabelo diferente, e deu mudou. uma repaginada. Então, assim, acabou isso impactando, porque ele passou a fazer o papel de editor do que apenas o roteirista criador. Ele acabou delegando para terceiros um papel que era todo dele. Sim. E uma das perguntas que você faz no questionário também para os editores é sobre o formatinho, né? Se ele vai resistir. E aí o Daniel Lopes, também da Pipoca Nanquim, ele diz o seguinte: sinceramente, acredito que a era do formatinho acabou mesmo. Não temos praticamente nenhuma publicação desse tipo atualmente, mas torço e luto para que o mercado das bancas continue a existir, pois proporciona uma capilaridade importante num país desse tamanho. Mas é difícil fazer qualquer previsão de longo prazo. Assim, pode ver que não existe políticas para. Aí já entra outra instância, né? Mas políticas públicas para né, para atuação das bancas, manutenção de banca. E exatamente para dar essa capilaridade, vazão. Seria mais um ponto de venda dos quadrinhos. Perfeito. Agora, a Diferente produção dos. daquele ambiente de livraria, não é? Isso, que é um ambiente considerado para quem tem condição. Aí já entra outra análise, né? Que aí que vou pegar lá, é, tem, eu tive que ler também a análise lá que é feita todo ano lá do leitor, né? Que é a condição per capita para comprar um livro no valor. Então, só vai a livraria quem tem condição, apesar de que o digital hoje em dia, né? Afora essas questões de concorrência e Amazon, enfim, mas mesmo assim ainda não é tão acessível, mas é diferente o ambiente, o lugar, o acesso, que está na periferia, tem uma banca ali na esquina, é muito mais perto do que o shopping que fica na zona norte da vida, entendeu? Então, sim, como ponto de venda, eu concordo que esse aí é o fator que realmente deixou de existir. Agora, como produto, produção, o gibi não deixou, tanto é que nós temos a Disney aí voltando, hein, tá com toda força, nós temos Maurício Souza Produções, ainda com as revistinhas, que não deixou, nós temos os mangás, que ainda estão aí no formato, né, a JPC, a Panini, aquela outra lá que foi comprada pela companhia na JBC. Tem uma outra que esqueci o nome também de mangá, ali o Pop, Não é a Conrad, não, né? não, a Conrad não.
A Conrad está tentando focalizar mais no digital. Mas É, também nesses formatos acessíveis. Tanto é que ela está sim, publicando de R$ 10, formatos, até tem alguns aqui, é. Ou exatamente tentando seja, tá, desse aspecto. Mas, tá visando um público bem isso, mas específico. assim, onde? Pela Amazon, por exemplo. Não é É, banca, porque não se perdeu. A banca sim deixou de existir, mas o formatinho não. Você vê que o formatinho ainda resiste. Eu vou no lojão ali de utilidades, que tem tudo para casa. Você tem lá uma banquinha lá de revistinha. Você tem. vai no A- supermercado, no caixa, tem os gibis. aqui perto de casa também não é diferente, não. Tem também. Os gibis não deixaram de existir, Não deixaram. né? O formatinho não deixou, mas as bancas sim. Agora, passando por um outro aspecto, Isa, aí ressaltado pelo Wagner William, aí você pensa, né, uma editora que a gente considerou aqui, uma editora pequena, né, a Texugo, aí o Uhum. plano dele é vender toda a tiragem de um título e só depois trabalhar no próximo. Assim evita a chance de quebrar o lado financeiro da editora. E hoje nós sabemos de outras formas de financiamento também que têm servido aí como uma estratégia interessante, uma alternativa, né, até mesmo para editoras desse porte. Né? E você fala também um pouco sobre isso, os financiamentos coletivos, né? Isso, o crowdfunding tem sido exatamente por conta dessa questão da perda de um dos pontos de vendas, que era a banca, o crowdfunding se tornou, e a pandemia meio que reforçou muito a questão do digital, né? Todo mundo hoje se digitalizou exatamente por força maior, mas enfim. E aí o crowdfunding ele tem se tornado um mecanismo, uma forma de alcançar novas pessoas e também conseguir, do que deixar, eu vou produzir e deixar lá na estante da livraria esperando alguém me ver e me comprar. Estou falando como se eu fosse um quadrinho. E ali, não, eu vou produzir quem me viu, vou produzir para quem me viu. Sim. Eu consigo condicionar recurso para aquilo. E eu não fico com sobra e não fico prejuízo. É a tentativa de. Agora, o porém é quando se trata de quadrinhos licenciados, porque você tem que pagar direitos autorais, tem que pagar outros atores envolvidos, né, no processo, então, Os tradução, custos aumentam. os custos aumentam. Aí o William até comenta, né, que distribui os livros, né, em comic shops e também na Amazon. Então a estratégia dele tem que ser o leque tem que ser amplo. Né? Ele Isso. não pode dispensar, não é? Muitas vezes a Amazon também na distribuição dos livros produzidos pela Texugo. Porque a Amazon, para quem não sabe, ela, ela compra, tipo assim, eu te compro 10 mil, tô chutando, tá? Mas não, vamos pegar 5 mil, que é o rol mais comum de impressão. 5 mil. Te compro seus 5 mil, mas por 50%. Entendeu? Aí ela vai revender isso no preço que ela achar, entendeu? Ela não compra com o valor de capa e o autor não recebe pelo valor inteiro, cheio. Entendeu? Quando ela já pega dele, é porque ela já É o que pagou. se percebe mesmo, porque aí a estratégia, se comparada, né, se você for comparar preços, parece que é imbatível. Né? Então, a tendência ali do Ninguém cliente, né, do muda nem. leitor, Mas não um preço que. de forma assim bem agressiva mesmo dentro do mercado, né? Exatamente. Por isso que se luta tanto pela escolha que o leitor faz, de muitas vezes preferir comprar Uhum. direto no site das editoras, ou mesmo se dirigir a uma livraria, ou no formato online também, para evitar aí, e, né, sustentar também, né, todo, como você disse, né, um projeto desse aí é toda uma cadeia, né, envolvida. Então, para você sustentar tudo isso, muitas vezes os preços praticados pela Amazon botaria tudo isso a perder, né? Como Exatamente. existem, né, editoras que estão fechando mesmo a míngua por conta de situações como essa, né? Não consegue dar Exatamente. vazão a todo o seu estoque. E do Guilherme Kroll, eu queria só destacar, assim,
a relação dele com o universo HQ. E aí você imaginar que o universo HQ assim, é um portal tão relevante e ele está em atuação desde 2005. Então ele, assim, mencionar, né, que ele começou escrevendo, né, escrevendo ali, né, acho que compartilhando boa parte dessa paixão que ele tem, né, pelas HQs, né, desde 2005, né, aí daí você já tira, né, 2005 para cá, fazendo uma conta rápida, uns 18 anos, né, Uhum. muito tempo, né, às vezes a gente se perde um pouquinho aí na passagem do tempo, mas é algo considerável e mostra assim a relevância do digital também, né? Como o digital desde aquele momento já estava servindo ali para esse segmento como um habitat para aqueles que gostam, né? São aficionados mesmo, público cativo, como você disse, das HQs, já encontram ali espaços que você mencionou também da guia de quadrinhos, né? Sites que servem de referência para você consultar esse material, consultar novidades, né? Estar por dentro das resenhas e por aí vai. E aí, Isa, é uma pergunta para você, assim, acho que de fundo bem pessoal também, né? Você também está escrevendo, está no meio, você fez essa imersão, e aí já surgiram convites também para você participar de processos como assistente editorial, participar mais efetivamente desse processo de edição? Olha, eu tenho participado mais como uma revisora e tenho amigos editores, às vezes eu dou uma Mas de dica HQs? HQs HQs, também. Ah, que HQs. maravilha. Bom É, saber. aí teve gente já no FIC mesmo, que me conhecem, falou: "Nossa, vocês têm que fazer um trabalho, você escreveu uma narrativa, eu desenhar". Eu falei: "Não, beleza, ajudei". Não Isso. faço Essa era outra pergunta também, saber se isso vai ganhar, né? Isso que eu digo a tese, né? Vai ganhar, né? Porque é uma pesquisa assim de fôlego, né? Como você disse ali, os bastidores também, né? É tão difícil muitas vezes produzir uma pesquisa como essa e talvez o formato ideal dela não seja o formato da tese, seja o formato do livro, né? Ou servir aí como fonte de inspiração para um quadrinista também poder colocar isso no formato que casaria, né, com aquilo que a gente comentou da metalinguagem. Então seria realmente muito bom. Espero até que esse vídeo também sirva de alguma maneira aí no nosso canal, né, para que chegue àqueles que se interessem também, possam tomar conhecimento da tua tese e transformar isso num livro bem bonito. e aí, mas mesmo assim, ajudo, assim, como, por exemplo, eu já intermediei para alguns autores independentes, com algumas outras editoras, por exemplo, com a Script, com a VEC Editora, que já publicou autores que eu já mandei exemplares, que eu tinha aqui, ou às vezes o autor me mandou mais de um, eu falei: "Olha, dá uma olhada nesse material que ele é bacana, vale a pena, talvez dar uma recalchutada aqui, dar um upgrade aqui, que vai valer a pena o investimento e tal". Já fiz isso, já aconteceu, né, com alguns nesse sentido. Outros que eu estou tentando conhecer material estrangeiro para dar uma, né, olha, isso aqui é um bacana e tal, para aqueles que são mais próximos, que é aqueles que gostam de me ouvir, né. Uhum. Claro que eu não sou um Sidney Guzman, um Marcelo Naranjo, né, enfim. Mas como você está Ou no ou meio, então, assim, mas eu estou no circuito ouvindo o que que o pessoal quer, os aficionados que leem, que está sim, fora, o que gostaria que voltasse, que saiu, que retomasse. Então, eu dou essas pinceladas, porque eu sou uma pessoa atenta, né, eu participo de todos os grupos, eu tento acompanhar, claro que não é fácil, uhum. porque eu não estou só no grupo de quadrinhos, eu estou de poesia, de literatura, estou São, de, enfim, são então vários tem os muito grupo interesses. para eu dar conta, mas eu procuro dar uma pincelada em algumas coisas. Olha, isso aqui é a cara daquela editora, então eu tento fazer isso da melhor forma. É, Mas, e claro, já tive né, por exemplo, aqui na minha cidade, na prefeitura aqui, tem umas personagens que são, eu trabalho na área de patrimônio, né, como funcionária pública. Então, os personagens aqui, eles são elementos, né, do patrimônio da cidade. Então, eles criaram eles em quadrinho, né, um dos funcionários lá é desenhista, quadrinista, ele começou a fazer quadrinhos
contando a história, né, dos patrimônios, transformando esses patrimônios em personagens. Por exemplo, nós temos a Chamine, que é a chaminé, né, que é tombada, e aí a Chamine, tem chaminé ali, chaminé tem várias, então ela é essa figura central do patrimônio, e ela está nessa narrativa junto com um grupo. E aí, nessa história em quadrinhos, ele conta a história da cidade, tal, e tem aventuras ali. Então, eu já participei desse processo de edição dessa revistinha, que é distribuída em todas as escolas da cidade. Já revisei também, já falei, ó, aqui tá legal, vamos melhorar. Essa logomarca aqui não tá boa, tira essa, tá repetitiva. Então, enfim, resolução não tá boa, enfim, essas coisas que eu pude, né, contribuir. Então eu faço muito nesse sentido, e é um material de educação para o patrimônio, que em formato de gibi, que seria muito interessante se várias cidades mineiras atendessem, fizessem projetos. Teria quadrinistas aí, Casa dos Quadrinhos está cheio de quadrinistas sendo formados lá, e esses municípios capazes de pessoal para trabalhar, para fazer esse trabalho, vai ser maravilhoso, porque são artistas de mão cheia, Sim. com certeza. Vamos deixar essa indicação também na descrição desse vídeo, Isa. Depois eu vou pegar os detalhes, tá bom? Achei muito interessante a proposta. Fica também aí para quem está buscando sobre o assunto, talvez encontre aqui essa conversa e esse trecho que você fala especificamente sobre isso. Isa, o nosso tempo, infelizmente, se esgotou, mas, assim, foi uma alegria e uma satisfação imensa contar com a sua participação, né? Desde o início da Voz da Literatura, você já está com a gente, de alguma maneira, né? Sempre apoiou o nosso projeto, a nossa revista. Estou à disposição, sempre que precisar, estou às ordens. E foi uma alegria também saber que você concluiu muito bem a sua pesquisa de doutorado, e sobre esse tema aí tão cativante que são as HQs. E nós combinamos também de apresentar uma dica de leitura. Você apresentou no início, mas agora a gente vai focalizar um pouco mais essa dica. Né? Você está com o livro ainda aí do lado, Isa? Eu vou Eu colocar aqui na tela a capa, aí você faz um comentário breve para deixar como uma dica para quem não pegou no início, né? Passou rápido demais. O Desaplanar, do Nick Souza, foi o meu primeiro contato, assim, acadêmico, né, uma tese toda escrita em quadrinhos, na área de filosofia, e aí faz, né, uma discussão, filosofia, arte, enfim, e também metalinguístico, também fala desse processo. Então, era uma referência que eu tive também. Depois eu fui vendo que teve outros trabalhos também similares, mas que não ganharam o status de publicação, né? Mas Desaplanar foi considerado a publicação que a Veneta trouxe, foi inédita, mas se for olhar, pesquisar mesmo, assim, quem está no meio acadêmico, você vai ver que muita gente já fez algo parecido, mas nunca chegou a publicar. Então, editoras, A tem, Isa tem está aqui e a tese também está debaixo do braço. Tem muitas editoras que trabalham muito nessa linha acadêmica, a Zapata, tem a outra também do professor Lúcio Luiz, que também é editor, e tem uma editora muito focada nisso também, para projetos nesse sentido, né, teóricos dos quadrinhos, nesse formato também. Isa, então antes de terminar, mais uma vez, deixar o nosso agradecimento a você pela participação. Saiba que este espaço aqui está sempre aberto para você. As páginas da revista também estão abertas para você, tá bom? Sempre que tiver interesse, quiser escrever também, o site está aberto para você participar. Obrigada. O último comentário que eu gostaria de fazer a respeito de tudo que foi discutido aqui é uma pequena fala do Alexandre Calari, também fruto daquele questionário que você aplicou aos editores, que ele diz assim: numa comparação com o cinema, pode-se dizer que o editor é o diretor da obra. E aí eu fiz uma comparação aqui com um trecho do Silviano Santiago, de uma autobiografia que ele escreve, que é O Menino Sem Passado. Tem um trecho que ele diz o seguinte, Isa: na banca de jornal
se passa o mesmo que a entrada da sala de cinema. Voluntarioso e com as mãos vazias, caminho até a praça do Ponto Chique e, como por feitiço, apanho o novo gibi na banca de jornal. Carrego-o comigo para o quarto da Sofia. Sofregamente, despetalo as páginas sucessivas e só depois me detenho na leitura de cada quadrinho e na releitura do gibi. Era só uma pequena citação também, que eu logo me lembrei quando veio esse tema, essa pauta para a gente trabalhar, eu me lembrei do Silviano Santiago e como, né, um escritor dessa envergadura tem uma relação assim tão carinhosa com os gibis, mas fruto desse afeto também, muitas vezes infantil, mas que desperta, né, grandes leitores, grandes críticos, grandes pesquisadores. Então fica essa pequena reflexão final. Isa, suas últimas palavras? É agradecer e aquilo que eu sempre falo, né? Que eu parafraseei também a frase do Paulo Gustavo, e ler é uma forma de resistência também. Então, a leitura, ela está aí para abrir mentes, tá? E ler quadrinhos também é isso. Quadrinhos nos ensinam, tem muitas histórias, tal qual como a literatura também tem muito a dizer. Então, os quadrinhos também estão aí para isso. Então, dê quadrinhos de presente, leiam quadrinhos, comprem quadrinhos, apoiem pequenas editoras de quadrinhos, autores independentes. E é isso. Eu acho que, resumindo, né, que gibi não é uma arte menor, nunca foi. Ela veio muito antes, inclusive muito antes da própria literatura. Por isso que eu gosto muito da expressão, é a nona arte. Aí põe o gibi, né, os quadrinhos, as graphic novels, realmente no lugar que merece. Exatamente. Então, muito obrigado, Isa. E É um assim, caminho sem volta. é um Quem caminho sem entra nos quadrinhos volta. é um caminho sem volta. Obrigado, Isa. E assim, vamos finalizando mais um episódio aqui das nossas conversas que estamos tendo com vários pesquisadores das mais diversas áreas, para demonstrar também como é múltipla essa proposta das pesquisas na área de literatura e como outros pesquisadores também vão passar por aqui, deixarem os seus relatos sobre processos de pesquisa, sobre objetos de pesquisa também muito interessantes. E você já sabe, inscreva-se aqui, né? Inscreva-se no nosso canal, acompanhe também a nossa página, o nosso site, vozdaliteratura.com, e agradecemos também por assistir a mais esse programa, e um forte abraço e boas leituras.